Acabou a palhaçada no chat, hein? A gente chama de tensão média. Agora é só dúvida. Vou pegar a matéria seguinte, colocar para baixo, senão vai atrapalhar a gente. Tensão média. O cálculo de tensão média para retificador de meia onda é: eu pego a tensão de pico lá do secundário, subtraio da queda de tensão dos diodos, tranquilo, a gente está começando agora, e divide por π, que é o nosso intervalo de condução, né? Ele conduz de 0 até 180. Para esse caso aqui, ó, qual que vai ser a minha tensão no primário, gente? Eu coloquei aqui V2, perdão, é V1. Tensão no primário é 120 volts, a tensão no secundário aqui vai ser quanto? Se eu tenho uma relação de 5:1, o que eu faço? Divide por 5%. Divide por 5, tá errado. Por 5. Beleza, 120 por 5 deu o quê? 24. Então agora a gente tem 24 volts eficazes. Mas já começou tudo errado, Isabela. Ficou errado tudo. Só a eficiência talvez que tenha batido. Ou ficado próximo. Então, ó, relação de transformação é importante, tá? Então o que a gente vai fazer? Para calcular a tensão de pico, eu tenho que pegar esses 24, né? E multiplicar por raiz de 2. Vou subtrair do meu VD, que é 0,7. E vou dividir por π. Dá 10,58, acho. 10,58. É, meu Deus. Ó, subtrai de 0,7. Faz com calma, não precisa colocar tudo de uma vez. Divide por π. 10,58. Errei não. Tá gravando. Paga isso aí. Ó, se eu consigo calcular a tensão, então a gente vai conseguir calcular a corrente média, né? Corrente média que eu chamei de RL, a gente vai usar a lei de Ohm. Vou pegar a tensão e vou dividir pela resistência. A tensão é 10,58. E nossa resistência aqui é de 330 ohms. Dá Falar. 32,06 mili. 32,06 mili, ótimo. Então aqui eu mato aqui já a corrente média, tensão, nossa componente contínua, tensão média. Dá para calcular aqui a nossa potência, né? Potência de saída. Eu chamei de potência de saída, eu chamei de potência na carga lá no enunciado. Potência na carga. Potência na carga. Então, nossa potência na carga, eu vou pegar a V e multiplicar por I, né? A gente vai ter 10,58 multiplicado por 32,06 mili. Pode falar aí pra gente comparando. Esse 10,58. 0,34 É, eu coloquei 339 miliwatts. mili. Tá, beleza. Então, vai ficar muito próximo lá. Tem essa potência aqui. Para calcular a potência de saída, de entrada, perdão, de entrada, eu vou pegar aqui, eu chamei de chão de PCA, né? Tensão no secundário ao quadrado, dividido por 2RL. Tensão do secundário é 24, dividido por 2 vezes 330. Temos aí. 872,72 dízimo. Quanto que deu? Perdão? 872,72.
832,72 dividido por 2 vezes 330. Opa! 872,72. Vou colocar só 0. Sei só uma casa aqui, dane-se. 0,872. Não tem problema não. Então a gente tem potência de saída, potência de entrada. Agora o rendimento a gente mata. Rendimento. Vou baixar esse cara aqui mais um pouquinho. Potência de... Opa! Saída sobre potência de entrada. Multiplicado por 100. Nossa saída é 0,34. Nossa entrada é 0,872. Deixa eu fazer a minha aqui. A gente compara com a que o Breno calculou. 0,34 dividido por anterior. 38,95%. Aqui nosso rendimento. O seu tinha dado quanto? 38,86. Tá ótimo, bem próximo. Então, ó, para esse tipo de retificador, tá? Vai ficar em torno disso aqui. Repara que o que a Isabela usou foi até bom, Isabela. Ela usou 120 volts e o rendimento ficou em torno de entre, né, 38, 40, 41%. Então a gente sempre vai ter esse tipo de comportamento, esse rendimento baixo, um pouquinho abaixo de 40%, no máximo 40%, para esse tipo de retificador. O primeiro exemplo que a gente trabalhou, a gente encontrou aqui, ó, 37,26. À medida que a tensão vai subindo, seu rendimento acaba sendo um pouquinho maior, mas sempre vai ser baixo, tá? Geralmente é bem baixo. Aqui eu não calculei todos os parâmetros, porque eu acho que não faz sentido ficar calculando tensão de pico. Eu já perdi muito tempo. Tem coisa mais importante a tratar agora. Depois a gente faz em lista. Dúvida nesse aí? Mole, mole. Tranquilo? Tranquilo. Nossa senhora, tive que desinstalar o Teams e instalar de novo. Isso aí. Vai lutando. Ó, então a gente tinha vindo aqui para um 6.1, retificador de meia onda. Eu vou até aproveitar isso aqui, ó. Agora a gente dá sequência. A gente vai para um 6.2, a gente vai trabalhar 4 retificadores, mas o último já vai ser a história batida já. Nosso 6.2. A gente começa a trabalhar os retificadores de onda completa, né? Esse aqui é um de onda completa. Em ponte que a gente fala. Ou ponte de Grates, também é utilizado, mas ele é um de onda completa. Ele já não é mais o retificador mais simples, ele é até o mais utilizado nas aplicações onde a gente não precisa de tanta qualidade no sinal, quando a gente não precisa de tensão simétrica, na verdade. Eu já vou explicar para vocês o que é. Ele já aproveita os dois semiciclos. Por isso, né, um retificador de onda completa. Aqui nem preciso mais dessa linha. A eficiência ela é mais alta, né? Não é que ela é muito alta. Ela é mais alta em relação ao retificador anterior.
Para esse caso aqui, ela quase dobra. Eu falei que ele é o mais utilizado. E a gente vem para o nosso exemplo, determinar todos os parâmetros do retificador abaixo. O circuito do nosso retificador é esse daqui. Vou mostrar para vocês via simulação como é que funciona. Eu vou manter para os exemplos de sala os mesmos parâmetros para a gente poder, os mesmos parâmetros, não, os mesmos valores aqui do circuito para a gente poder comparar, tá? Então o nosso transformador aqui vai ter uma relação de 10:1. Tensão de entrada continua em 120 volts. Frequência de entrada continua em 60 Hz. Ficou horroroso isso. A gente vai ter diodo D1, D2, D3 e diodo D4. Agora são 4 diodinhos. E nossa carga é uma carga de 1 kΩ. A mesma coisa, a diferença está na quantidade de diodos, né? A configuração do circuito. Deixa eu abrir aqui o nosso Proteus. Assusta não, assusta não. Apagar isso aqui tudo. Deixar ele simplesinho. Tirar esses nós. Depois a gente coloca essas coisas aqui. Tá aqui nosso carinha. Deixa eu ver se tem alguém me chamando. Volta no bloco de notas. Aqui. Tá copiando? A diferença desse circuito aqui pro circuito do Proteus é que lá no Proteus eu coloquei um GND aqui, ó, uma referência de 0, porque o Proteus precisa, tá? Para comparar uma onda, ele tem que ter uma referência, um ponto de referência. Pronto. Para imediatamente. O PC não roda. Rodou o primeiro, roda esse aqui. Ó, então a gente tem esse circuito aqui. Vou tirar também os voltímetros aqui. Eu sei que eu tenho já aquela relação que a gente calculou de 120/12. Já configurei aqui no meu transformador. Lembra? Vou até apagar esse aqui, ó. Ficar mais fácil ainda de mostrar. Tira esse transformador daqui. Vai embora, depois eu te pego. A gente vai pegar um alternador aqui direto, ó. Porque o secundário do transformador, ele é uma fonte de corrente alternada, né? Então, vou deixar o mais simples possível. Depois a gente coloca ele lá. A gente vai usar aqui uma amplitude de 16. Vou colocar 17. Tá, vai 16,97 certinho. 16,97, né? Porque é pica, 2 raios de 2. Frequência de 1 Hz. 1 ciclo por segundo. Saca só o que vai acontecer aqui, ó. Primeiro a gente faz no rascunho aqui, ó. Primeiro semiciclo a gente vai tomar que esse terminal do gerador ele é mais positivo em relação a esse. Tá todo mundo acompanhando, enxergando bem? Opa! Sim. Tá? Então, ó, nessa minha linha aqui de cima, até eu chegar nesse nó, não tem ninguém consumindo, né? Então, meu potencial aqui é o mesmo. Se eu tiver lá mais 15 volts, no mesmo instante eu vou ter aqui mais 15 volts, potencial mais positivo. E abaixo, eu vou ter aqui o meu potencial mais negativo. Potencial positivo aqui em D1, vamos olhar D1 primeiro aqui, ó. A gente fala que a seta tem que estar apontando para o mais negativo, né? Concorda comigo? Deixa eu tirar esse GND daqui. Ficar melhor. Depois a gente, na simulação, a gente insere ele. Vou voltar. Positivo aqui, negativo embaixo. A gente fala que para o diodo estar conduzindo, né, o anodo tem que estar polarizado positivamente em relação ao cátodo, ou então a gente pode usar o macete da seta apontando para o mais negativo, né? O negativo está embaixo, a seta está
né, apontando para o mais negativo. E você pode entender também que se aqui é mais positivo e esse diodo está polarizado, ele vai gerar uma queda de tensão, então automaticamente esse potencial aqui vai ser mais negativo. Então esse cara está polarizado. Todo mundo consegue enxergar isso? Positivo no anodo desse cara aqui. Ah, eu não sei qual que é o potencial que está aqui, ó. Mas ele está apontando para o negativo. O diodo D1 está polarizado. Como é que está o diodo D4 aí? Fala para mim, diodo D4 está como? Está Ele conduzindo ou está tá apontando? ao contrário, né? Tá bloqueando. A seta dele aqui está apontando para o positivo. Então esse cara aqui eu sei que está fora, né? Quando esse meu diodo D1 aqui está polarizado, ele fecha uma chave, né? Que tem uma queda de tensão de 0,7 volts. E eu chego nesse ponto aqui, ó. Nesse nó. Vamos imaginar que ele conduziu e eu cheguei aqui. Faz análise para mim do diodo D2, gente. Como é que o diodo D2 está? Tá aberto. Tá Tá fechado. aberto, tá? Porque a seta dele também está apontando para o mais positivo. O anodo dele aqui, que deveria estar mais positivo, está negativo. Então esse cara aqui está fora. A corrente vai passar por ele? Não vai. Onde que a corrente vai? Para outro caminho. Um caminho que está fechado. Eu vou ter positivo aqui, ó. Nossa, esse positivo ficou de doer. Eu vou ter positivo aqui. Olha aqui nosso diodo D3. A gente já pegou o estado do diodo D4 e do diodo D2, né? A gente sabe que eles estão abertos. E o D3, a seta dele não está apontando para negativo? É, o D3 tá fechado. Ótimo. Então esse D3 está conduzindo. Eu vou levar isso para cá, ó. Essa corrente ela vai retornar por D4? Não vai. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Vou alimentar aqui com negativo. Tinha lá um semiciclo positivo na fonte, primeiro semiciclo, ele vai aparecer para a carga. Em relação à tensão máxima do secundário e a tensão máxima na carga, o que vocês podem me dizer? Vai ser a mesma? Não, Pode ser que sim, né? Mas geralmente não. na carga vai ser a eficaz menos 2 vezes a queda do diodo. Isso, aqui a gente vai ter a tensão de pico, né? Que está próximo de 17 volts, só que eu usei 2 diodos para conduzir. Se eu uso 2 diodos para conduzir, eu tenho um circuito, né, em série com a carga, eu vou perder 1,4 volts. Então, se eu tivesse aqui 17 volts, na minha carga aqui, eu teria 15,4. 15,6, perdão. 15,6. Então, tem essa diferença. Por que o rendimento desse cara aqui não é o dobro? Porque eu tenho uma perdazinha a mais em relação aos diodos. Mas, em tratando de eficiência, compensa bastante usar ele. Até porque depois a gente filtra esse sinal. Primeiro semiciclo, então, foi. Segundo semiciclo, ó. Positivo embaixo, negativo em cima. Olha que coisa louca. Esse negativo vai aparecer aqui e meu positivo vai aparecer aqui, ó. Vamos olhar o positivo primeiro. Seta tem que estar apontado para o negativo, para o diodo conduzir, ou o anodo tem que estar mais positivo em relação ao cátodo. Dá para você avaliar das duas formas. D3, como é que tá? Ele estava conduzindo, não estava? E agora? D3 está apontando para o negativo, a seta dele? Diga. Cair? O que aconteceu? Alô? Não, não caí. Alô? O pessoal tá me deixando no vácuo aqui, pô. Ó, Nunca deixaremos você no vácuo, Pabolho. negativo, tá gravado. Negativo aqui, positivo. D3 aqui, como é que tá agora? Aberto? Tá aberto por quê? É ponto positivo. Tá apontando para positivo. Então esse cara aqui eu sei que tá fora. Olha em cima seu D1 aqui. Ele aponta pro negativo? O anodo dele tá positivo? Não tá.
Então, no segundo semiciclo, quem estava conduzindo passa a bloquear. E quem estava bloqueando passa a conduzir. Meu diodo D2 está polarizado. Então eu vou fechar isso daqui. Essa corrente não volta por D1 porque está aberto. E eu polarizo essa parte aqui com positivo. Lá por cima, ó, o diodo D4 está apontando para o negativo, né? Então ele está conduzindo. Eu vou levar isso lá para o mesmo lugar, ó. A polaridade inverteu, gente, na carga. Semiciclo negativo, ó, Normal. é isso daqui. Só que para a carga, por conta desse nosso joguinho de diodos, ela vem espelhada. Ela não troca. Então eu tenho semiciclo positivo, semiciclo negativo. Semiciclo positivo, semiciclo negativo. Agora não tem mais aquele corte. É um retificador de onda completa. Eu aproveito, né, de 0 até 360. Só que vale a gente sempre lembrar que eu tenho duas quedas de diodo. No meu primeiro semiciclo, é isso daqui que eu tenho, ó. Eu tenho um diodo aqui, minha carga, e outro diodo aqui, ó. É esse circuito aqui, ó. Já que eletricamente os outros diodos eles não contribuem para o resultado final, eu posso até desprezar. Ele chama circuito de ponte, que toda hora você está fechando uma ponte, né? Você fecha uma espécie de ponte para alimentar a carga. Primeiro semiciclo eu estou com essa característica aqui. No segundo semiciclo, esses caras aqui ficam... na verdade, os outros dois vão aparecer do mesmo jeito, né? Não, perdão. É assim. Desculpa. Inverte. De qualquer forma, alimenta a carga. Segundo semiciclo, embaixo está mais positivo em relação à parte de cima. Vou ter uma corrente que alimenta nossa carga. E no semiciclo positivo a mesma coisa. Deixa eu simular aqui, ó. Bem lento. Nossa, eu cliquei errado 2 vezes. Olha aqui na carga, ó. Você vê que a tensão vai a 0, a corrente cessa, mas ela não volta. Então a gente converte do alternado para o contínuo. Nossa, eu consegui pegar o circuito em 0, hein? Ó, no primeiro semiciclo, aquilo lá que eu falei para vocês, ó. Positivo em cima, negativo embaixo. Estou polarizando D1. Vou levar isso aqui para a carga. Por baixo, eu estou polarizando D3. Então a gente vai levar isso aqui para a carga. D4 e D2 estão em bloqueio. Quando eu inverto, quem estava conduzindo passa a bloquear. Quem estava bloqueando passa a conduzir. Agora eu tenho meu D2 fazendo o positivo, né? E o D4, o retorno para a fonte. Mas a polaridade não troca. Ah lá. Coisa legal. Dúvida de funcionamento? Tá safe. Beleza, gente? Deixa eu ver. Parece pisca-pisca de Natal. Beleza? Pode aumentar a frequência, verificar as formas de onda. Vamos nessa. Bora. Deixa eu ver quantos Ctrl Zs ele... já foi. Não foi muita coisa, não. Tirar essa fonte daqui. Vou voltar ao nosso transformador. Vou colocar aqui
conectado dessa forma. Aqui o nosso Proteus ele não me deixa colocar componente na diagonal, tá? Já tem circuito integrado, né, com uma ponte de diodos pronto aqui no nosso ambiente de componente. A Isabela tinha me perguntado como pegar componente, é só clicar aqui nesse modo componente aqui, ó. Depois vem no P, escreve o que você quer. Eu quero uma ponte. Já vai aparecer. Dá duplo clique aqui, ele passa para sua aba de dispositivos. Vamos lá. Vou colocar aqui amplitude 169.7, né, para dar os 120 eficazes, 60 Hz está certo. Vou pegar nosso voltímetro AC para a gente checar primário e secundário. Caso pintar algum problema, a gente consegue, uma coisa mais grosseira, a gente consegue perceber por eles. Não esquecer, não. Agora eu vou colocar uma referência para o Proteus. O Proteus ele tem um problema que alguns outros simuladores não têm, que é essa referência aqui, ó. Quando eu pego um osciloscópio no Proteus, por exemplo, eu só tenho um terminal para o canal A, um para o B, um para o C, e se eu quero medir uma queda de tensão, eu preciso de 2 pontos, porque o GND, o terra dele já está virtualmente conectado. Tem alguns outros simuladores onde eu tenho 2 terminais para cada canal, eu consigo medir direitinho. Mas não vai ser empecilho para a gente, não. 1K, D1, D2, D3, D4. Não sei por que eu tirei o osciloscópio daqui. Ó, canal A entrada. No secundário, canal B saída aqui em cima da carga. Vamos ver o que está acontecendo. Já aconteceu coisas erradas. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Ele está pegando só a meia onda do secundário. Vai, passa. Tô pegando o primário lá, tá? Depois a gente compara os dois. Porque minha referência do secundário tá trocada. Ó. Baixar bem aqui para ficar bonitinho. Não vai dar para ajustar as quedas aqui. Depois eu mostro lá no nosso editor de gráfico mesmo. Dá pra forçar uma barra aqui, vai. Tá bom, daqui a pouco a gente mostra direitinho. Ó, então em amarelo a gente tem a entrada, semiciclo positivo, semiciclo negativo, né? Positivo, sua corrente vai, negativo ela volta, alternado. E em azul a saída. Aparecem os 2 semiciclos lá, né? Positivo, então esse retificador aqui é como se eu pegasse essa parte negativa aqui e dobrasse para cima. Então retificador de onda completa, a eficiência vai aumentar. Tranquilo? Beleza? Tranquilo como esquilo. Aqui para os nossos gráficos, analog aqui. Então, Ctrl C, Ctrl V para ficar todo mundo. Não é Ctrl C aqui, é Copy to Clipboard. Vai ficar do mesmo tamanho. Deixa eu fazer o seguinte. Para andar mais, acho que eu tenho um pronto aqui. Tá, aqui dá para perceber bem. Vocês querem que eu monte esses gráficos de novo ou já tá o gravado lá tá ok? Dá uma mostrada aí. Tá, então volta. Ah, eu fechei. Oh, Jesus. Pera aí. Achei ele.
Então deixa eu apagar esses caras aqui. Apagar o osciloscópio que a gente já viu funcionando. Ó, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu peguei esse D1 aqui como tensão de entrada, nossa senoide. Esse ponto aqui é RL. Deixa eu tirar isso daqui, que às vezes vocês nem lembram onde que eu pego esses pontos de prova. Vamos do zero. Ó, as pontas eu tenho aqui, ó. Nem eu sei. Probe mode, voltage. Vou pegar um na carga. Tá? Vou pegar aqui um na entrada. Dá uma olhada no circuito aqui, gente. Se eu pegar essa tensão aqui menos essa tensão, eu não estou nesse ponto e nesse ponto. É o mesmo ponto, né? Então, se eu fizer aqui, ó, D1 menos RL, eu vou ter a queda de tensão nesse cara. Então, eu vou usar essas duas, uma funçãozinha, né, com esses dois aqui, para poder pegar a queda de tensão em D1. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou colocar uma ponta aqui embaixo. Da mesma forma, né, se eu pegar essa tensão aqui, menos essa tensão nesse ponto, eu estou em cima desse diodo D2. Para a gente enxergar os dois. Gráfico. Gráfico analógico. Vou colocar tudo num gráfico só. Ó, vou pegar a entrada, levo para lá. Vou pegar a saída. Botão direito, editar propriedades, é 60 Hz. Vou colocar 60 mili, que eu vou ter uns 3 semiciclos completos e vou mandar simular aqui. Vai dar certo. Tá. Você viu que para o osciloscópio ele usa o GND, né? Para o gráfico, eu que lute. Tá lá, dá para perceber direitinho aqui que eles ficaram bem em fase, ó. Eu tenho em vermelho a saída e em verde a entrada. Ó, meu ΔV aqui, ó. Meu ΔV vai ser de 1,4 volts aproximadamente. A tensão de entrada vai ser maior, né? Eu tenho que descontar os dois diodos que estão conduzindo. Então, semiciclo positivo, eu tenho dois diodos lá fazendo, que são os diodos D1 e D3, e o negativo diodo D2 e D4. D1 e D3, D2 e D4, D1 e D3, D2 e D4, e assim por diante. Eles estão sempre trocando. Trabalham sempre de 2 em 2. Vou pegar aqui outro gráfico, para a gente enxergar a queda de tensão em um diodo aqui, ó. Adicionar traços. Vou colocar D1. Não, que D1. VD1, vai. A queda de tensão vai ser a mesma para todos. A ponta D1A e a ponta RL. Se é queda de tensão, eu faço uma menos a outra. Vamos simular. Dá uma olhada aqui no que está acontecendo. Ó. Semiciclo positivo, o meu D1 está conduzindo, não está? Então, em cima dele vai ficar só aquele 0,7. No semiciclo negativo, ele passa a bloquear. Então, se ele passa a bloquear, eu vou ter a queda de tensão aqui em cima dele. É o mesmo comportamento que a gente tinha, né, no bloqueio do retificador de meia onda. Semiciclo positivo ele conduz, semiciclo negativo ele bloqueia. Então, a gente tem esse comportamento. Se eu inserir aqui nosso diodo D2 também, vamos chegar ao nosso VD2. Tem D2 ali. Nosso RL eu faço um menos o outro. Simulo. Olha lá. O diodo D2, ele tá, né, bloqueando aqui no primeiro semiciclo, no segundo ele conduz. Bloqueio e conduz. O D1 conduz, bloqueia. Conduz, bloqueia. Eles ficam sempre assim. Deixa eu pegar o gráfico do outro que eu tenho aqui, que ele tá mais claro. Já mostrei como fazer. Ó. Aqui eu tenho só a queda de tensão em D1, tá? Entrada,
saída, e aqui eu tenho a queda de tensão no diodo D1. Esse aqui, ó. Semiciclo positivo, ele está conduzindo, então a tensão dele vai ser só de 0,7, onde eu estou aqui, ó. Semiciclo negativo, ele vai bloquear, ou seja, toda essa parte negativa aqui fica em cima dele. Terceiro semiciclo, ele conduz. Quarto, ele bloqueia. Olha como é que ficam as formas de onda aqui, tá melhor de enxergar. Em verde, entrada. Deixa eu abrir isso aqui, vai. Ó. Em verde, entrada, né? Semiciclo positivo, semiciclo negativo. Vermelha, saída para carga. Positivo, 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 positivo. E aqui a queda de tensão, a tensão que fica em cima do nosso diodo. A gente percebe da mesma forma que quando ele está conduzindo, a tensão dele não é zero. A gente lá naquele gráfico lá do anote, a gente coloca zero, mas a gente sabe que fica uma quedinha aqui, né, de 0,7 aproximado. E quando ele está bloqueando, todo o potencial aparece em cima dele. Lógico, o potencial decrescido também das quedas de tensão, mas geralmente aqui as bibliografias nem retratam isso aqui, ó. Mantém a tensão de pico como tensão máxima inversa. Certo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Certinho. Por que que as linhas são retas? Por que que o diodo não conduz? Vou fazer aqui, ó. Eu vou maximizar, qualquer coisa me avisa aí. Vamos para cá. Às vezes aqui a gente desenhando fica até mais claro. Ó, eu vou ter aqui agora 4 gráficos, o outro só tinha 3, né? Tudo aqui em função do tempo. Eu vou ter aqui meu V2, em função do tempo. Aqui eu vou ter tensão na carga. E aqui a gente geralmente separa por pares, né? Eu tenho um VD1 barra D3, porque eles trabalham juntos. E por último aqui eu tenho um VD2 barra D4. Peraí que só explica a linha reta. Não, a gente vai passar pelos gráficos de novo. Deixa eu matar meu cachorro aqui rapidinho. De vez em quando o cachorro do vizinho ele pensa que é um lobo, começa a uivar, fica todo mundo maluco aqui. Ó, na entrada não tem muita conversa. Estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Gente. Estamos. Tá. Beleza. Entrada não tem muita conversa, é alternada, né? Semiciclo positivo, semiciclo negativo, semiciclo positivo, semiciclo negativo e assim por diante. O que vai acontecer? Semiciclo positivo. Analisa comigo aqui, ó. T positivo aqui em relação a essa parte de baixo. Positivo aqui e embaixo negativo. Esse positivo aqui, eu polarizo esse diodo D1, né? A gente vai fazer isso aqui, ó. Fecho uma chavezinha com queda de 0,7. Eu alimento minha carga aqui. Semiciclo negativo, eu estou polarizando aqui o diodo D3. Então eu fecho isso daqui. Se você acompanhar, ó, vai lá para a carga. Quem que está transferindo isso para a carga nesse primeiro semiciclo? São os diodos D1 e D3. Opa, meu Deus do céu. Então, geralmente aqui eu coloco assim, ó, para ficar bonitinho.
Se esses diodos D1 e D3 eles estão conduzindo, em cima deles a gente sabe, a soma de tensão em cima deles vai ser de 1,4 volts, mas aqui no gráfico a gente vai considerar que não é nada, eles não estão conduzindo, por isso é a reta. Desculpa, não é nada porque essa é uma chave perfeita, uma chave perfeita não tem queda de tensão. Então no primeiro semiciclo, o que acontece? Diodo D1 e D3 pega isso daqui e transfere para a carga. Se ele está transferindo isso para a carga, em cima dele não fica nada, porque eles estão conduzindo. A gente sabe que tem uma queda de tensão de 0,7 aqui, né? Por enquanto a gente despreza isso. Como que está D2 e D4 nesse instante? Ao mesmo tempo, D2 e D4, eles estão conduzindo ou bloqueando? Bloqueando. Então, se eles estão bloqueando, na perspectiva deles, do ponto de vista deles, isso daqui está invertido, porque eles estão despolarizados. Então, vai aparecer tudo isso daqui em cima deles. Toda vez que o diodo está bloqueando, a polaridade em cima dele está invertida. Então, a gente sempre representa com um semiciclo negativo. É importante a gente dizer isso. Porque para ele, né, mesmo que aqui a gente esteja no semiciclo positivo, para ele está vindo ao contrário. Então, aqui vai ser negativo. Segundo semiciclo, apaguei até o D1. Segundo semiciclo, o que vai acontecer? Aqui fica positivo embaixo. Um D2, D3. Em cima fica negativo. Tô aqui agora, ó, nesse semiciclo, tá? Positivo aqui, tô polarizando o anodo de D2. Então eu vou pegar isso aqui e vou transferir para a carga. Repara que a polaridade não muda. Semiciclo negativo aqui, ó. Eu estou polarizando o diodo D4. A gente fala que são primeiro semiciclo, os pares conduzem, e o segundo semiciclo, o primeiro semiciclo são os ímpares, perdão, e o primeiro semiciclo os ímpares e segundo os pares, tá? Então, primeiro D1 e D3, segundo D2 e D4. Eu não gosto de usar muito isso daqui, porque senão a prova vai inverter a ordem desses diodos aqui, é capote. Então, aqui eu tenho negativo, que alimenta aqui. O que vai acontecer então? No segundo semiciclo, eu peguei e transferi isso para a carga. Deu para ver que essa polaridade aqui ela é positiva, né? Quem está fazendo aqui são os diodos D2 e D4. Diodo D1 e D3, como que eles estão no segundo semiciclo? Como é que está diodo D1 e D3, que antes estava conduzindo? Primeiro semiciclo, diodo D1 e D3 conduziu, no segundo ele bloqueia. Se ele bloqueia, aparece tudo aqui em cima dele. Diodos D2 e D4, no primeiro semiciclo eles bloquearam, no segundo semiciclo eles vão conduzir. Então, vou dar um zoom aqui, ó. A gente vai ter sempre esse comportamento aqui para esse retificador. Primeiro semiciclo, até aqui, ó. A carga sempre vai ser alimentada com a onda, né? Primeiro semiciclo, quem conduz? Diodo D1 e D3. Se D1 e D3 estão levando isso para a carga, em cima dela não vai ter nada. Ao mesmo tempo, diodo D2 e D4, nesse primeiro semiciclo aqui, eles estão bloqueando, então eles vão pegar todo o potencial invertido. Segundo semiciclo, quem faz a condução, quem transfere esse semiciclo aqui para a carga, são os diodos D2 e D4. Se os diodos D2 e D4 estão conduzindo, eles não ficam com nada, que eles transferiram para a carga. Ao mesmo tempo, os diodos D1 e D3, agora os ímpares, né, estão bloqueando, então eu vou ter todo esse semiciclo negativo aqui em cima deles. Desabafa, gente. Realmente. Tá tranquilinho. Mole. Se eu pegar esse daqui, ó, não foi diferente.
para ver se melhora. É complicado porque não é presencial. Geralmente eu tô olhando para a cara do pessoal, tá parecendo que eles viram capeta na frente, aí eu consigo intervir melhor. E agora fica mais difícil. Vou apagar isso aqui. Pensa que eu tenho dois retificadores de meia onda trabalhando em tempos distintos. Um retificador de meia onda vai pegar de 0 a 180 e o outro retificador de meia onda ele vai fazer de 180 até 360. Então, ó, quem faz os semiciclos ímpares, né? O 1, 3, 5, 7, 9 assim por diante, são os diodos D1 e D3. Eles conduzem no primeiro semiciclo e no segundo eles bloqueiam. Eles conduzem no terceiro semiciclo e no quarto eles bloqueiam. Diodo D1 e D3, que são esses aqui, ó. Pegar atenção em cima deles. Primeiro semiciclo ele levou para a carga. Então em cima dele não tem nada. Segundo semiciclo, ele bloqueou. Chave aberta e pega todo o potencial. Terceiro semiciclo ele leva para a carga. Não tem nada em cima dele. Quarto semiciclo eles bloqueiam. Parece todo o potencial em cima. Vou olhar agora a nossa perspectiva, né, dos diodos D2 e D4. Os diodos D2 e D4, no primeiro semiciclo, eles estão bloqueando. Então, ele não leva nada para a carga. Segundo semiciclo, eles conduzem. Estão levando isso para a carga. Terceiro semiciclo, eles voltam a bloquear. Quarto semiciclo, eles conduzem. Então, ó, se no primeiro semiciclo eles estão bloqueando, todo o potencial fica em cima deles. Segundo semiciclo, eles estão conduzindo, chave fechada, tensão zero, tensão mínima. Terceiro semiciclo, eles estão bloqueando, chave aberta, potencial máximo. Quarto semiciclo, eles conduzem, não fica nada em cima. Então aqui eu vou ter D2 e D4, levando para a carga. E D1 e D3, semiciclos ímpares, levando para a carga. O professor, e aí pra compensar essa queda que tem ali, teria que usar um capacitor, né? Aí a gente usa geralmente o filtro capacitivo. Ah, tá. Deixa eu ver aqui se mais alguém tá me chamando. Quem inventou essa coisa? Você entendeu por que ele... Essa reta aí ficou claro, seja lá qual reta que você esteja falando, Isabel? Não entendi o porquê da reta. Deixa eu completar esse gráfico aqui enquanto isso. Então, ó, terceiro semiciclo a gente vai ter D1 e D3. Quarto semiciclo a gente vai ter D2 e D4. Isso aqui é tensão na carga. D1 e D3 conduz no primeiro semiciclo, bloqueia no segundo. Conduz no terceiro semiciclo, bloqueia no quarto. D2 e D4 bloqueia no primeiro semiciclo, conduz no segundo. Bloqueia no terceiro semiciclo, conduz no quarto. Ah, tá. Tá, desculpa. Aqui do osciloscópio, né? São essas retas aqui, ó. Cadê? Aqui não vai aparecer que eu tô usando esse canal. Qual canal que eu não tô usando? Ah, uma reta tipo assim. É canal que eu não desliguei. Eu não tinha alimentado esse canal e não desliguei. Ficou uma reta aqui. Ah, beleza. Sossegado, gente? Sossegado.
Então, vamos para o cálculo. Vou pegar todos aqueles parâmetros aqui. Que não são poucos. E a gente vai recalcular para esse caso. Eu começo hoje, vocês podem depois terminar para a gente poder fazer as considerações. Tá bom, tá bom. Acho que até aqui pegou tudo. Pegou. Então aqui eu peço para fazer a mesma coisa, tá? Determinar todos os parâmetros. Os parâmetros são os mesmos, vamos dar algumas coisas no equacionamento. Por exemplo, tensão de pico no secundário muda, gente? Essa tensão aqui vai mudar? Fala aí. A gente mudou do retificador para frente, dos diodos para frente. Antes é a mesma coisa. Não vai mudar. Eu tenho aqui uma tensão de 12 volts eficazes, eu vou ter 16,97 de pico aqui do mesmo jeito. Ó. Então aqui eu tenho uma tensão de pico de 16,97. Essa é a nossa tensão máxima. Mesma coisa. Vamos ver o que mais que a gente tem. Tensão de pico na carga. Isso aqui muda. Questão boa para a prova. Ó. Tensão de pico na carga, eu pego a tensão de pico do secundário e desconto das quedas do diodo. Isso muda? Para esse retificador? Sim, porque tem mais um diodo. Eu não tenho um VD agora, né? Tem 2. Nós temos 2 VD, então. Na questão 134, letra M de Maria da prova. Vou apagar isso aqui. A gente vai reeditando os parâmetros. Aqui, então, eu vou ter 2 VD. 16,97 menos 1,4 dá quanto? 15,57. 15,57 volts. Então a gente já percebe aqui, ó, que em relação ao primeiro retificador, eu vou ter uma quedinha um pouco maior aqui, né? 0,7 a mais. Então aqui eu tenho, quanto que é lá mesmo? 57. 15,57 volts aqui no meu pico. Onde que estão esses 1,4? Então aqui, ó. Isso aqui na verdade não é zerado, ela é um pouquinho para cima. Mas a gente vai desprezar aqui no gráfico. Tá. Se mudou minha tensão de pico na carga, logicamente vai mudar minha corrente, né? Mas só o valor aqui, porque a forma de calcular é a mesma. Continua sendo lei de Ohm. Vou ter 15,57. Estou dividindo. Dividido por 1000, né? Eu vou ter 15,57 mili. Aí aqui agora vem o charme do retificador. Retificador passado eu tinha só uma queda de diodo. Agora tem duas. E era um retificador de meia onda, não é? Onde eu aproveitava apenas um semiciclo. O que eu vou trocar aqui agora? A gente já sabe, já ficou bem descarado que eu tenho 2 diodos conduzindo por vez. Só que retificador de onda completa, você faz isso aqui, ó. Porque eu aproveito 360, né? Sua tensão média, ela tende a dobrar. Eu não tenho mais só um semiciclo. Agora eu tenho 2 semiciclos. Eu tenho o dobro. Então eu multiplico por 2.
Retificador de meia onda, eu não multiplico por 2. Todos os de onda completa, eu vou multiplicar por 2. Isso aqui vai ser a mesma coisa que a tensão de pico na carga, né? Dividido por π, multiplicado por 2. Eu levei ao quadrado. Multiplicado por 2. Então, ó, vai ser 15,57, que eu já tenho, né? Então, se quiser, vamos montar completa, vai. 16,97 lá do secundário, menos a queda de tensão nos diodos, dividido por π. Ah, é meia onda ou onda completa? Onda completa multiplica por 2. Vamos lá, 15,57 dividido por π multiplica por 2. Eu vou ter agora 9,91 volts. O nosso primeiro retificador lá era quanto, ó? Era de, nosso exemplo, 5, ah lá, ó, 5,18. Foi para quase 10. Praticamente dobra. Não dobrou porque eu tenho uma queda de diodo a mais. Se eu tivesse só um diodo, daria exatamente o dobro. Quem tá me chamando? Tá. Certo? Entenderam a diferença? Sim. Deu para perceber a diferença? Deu sim. Os parâmetros são os mesmos, mas esses detalhes de funcionamento a gente tem que compensar aqui no nosso equacionamento. Corrente média vai ser lei de Ohm do mesmo jeito. Só que agora não tem 5,18. Nossa, eu fui lá em cima para achar 5,18. Não tem mais 5,18 de média, né? Eu tenho 9,91 volts. Então, a corrente vai de 5,18 mili para 9,91 miliamperes. Potência na carga. Se aumenta a tensão, aumenta a corrente, lógico que a sua potência também vai aumentar, claro. Então aqui eu tenho um VCC de 9,91 multiplicado por 9,91 mili. Vamos calcular. Vezes 9,91 expoente menos 3. Ó, 98,22 miliwatts. Pergunto para vocês aqui em relação à tensão de entrada, potência de entrada. O que vai mudar na fórmula? O 2 ali. Por quê? Porque agora tá aproveitando o ciclo todo, 2 ciclos. Não só Beleza. meio ciclo. Primeiro retificador, gente, a gente tinha só metade da onda. Então aqui eu divido por 2. Agora é a fórmula de potência normal, porque eu estou trabalhando com os dois semiciclos. Então esse meu 2 aqui vai para o espaço. Só RL. Vou apagar esse aqui, apagar esse daqui e vou apagar esse daqui. Então a gente vai ter aqui nosso RL de 1K. Fica 144 dividido por 1K. Dá 144 mili. Rendimento, a mesma coisa, só que a gente tem valores que a gente alterou, né, do primeiro para esse retificador. Nossa potência de entrada aqui, a alternada, vai ser 144 mili. E aqui a gente calculou para a carga 98,22. Vamos comparar os rendimentos. Um era 37, né? Dividido por 144, expoente menos 3. Multiplicar por 100, né? Ah lá. O que aconteceu? Foi de 37 para
68. Melhor, né? Melhorzinho. Esse tipo de retificador também, ele vai ter o rendimento, né, na nossa eletrônica aplicada, na eletrônica de baixa potência, sempre nessa ordem aqui, tá? 68, 70, 67, 71. O próximo retificador ele vai dobrar exatamente o rendimento do primeiro. Esse aqui fica um pouquinho abaixo do dobro. Tem mais alguns parâmetros aqui para terminar. Só mais alguns, ó. 1610 já tem um atendimento 16h20. Vou matar aqui. E a gente continua. Eu acho que a gente tem reposição no sábado, né?